Eu nunca fui de acreditar muito em milagre, não. Sempre achei que as coisas aconteciam porque a gente corria atrás, ou porque a vida simplesmente seguia seu rumo, sem muita explicação. Mas tem horas que a gente é obrigado a repensar tudo, sabe? E foi assim que aconteceu comigo. Era um sábado de manhã, aquele calorão de Goianésia que gruda a camisa nas costas antes mesmo das 9. Eu tinha acabado de tomar um café preto bem forte, do jeito que gosto, com aquele pão de queijo que a Dona Maria faz na padaria da esquina. Ela sempre me dá um pouco a mais, porque sabe que eu gosto. Pequenas coisas, né? Mas é nessas coisas que a gente vê que o mundo não é tão ruim. Naquela época eu trabalhava como cooperador na CCB, Congrega Cristã no Brasil. Não era pastor, não era nada de importante, só um irmão que ajudava quando precisava, arrumava as cadeiras, organizava os hinos. Às vezes até levava um irmão mais velho que não tinha carro. Gostava do que fazia, embora não falasse muito sobre isso. Fé é uma coisa íntima, cada um tem a sua maneira. Foi quando o irmão Paulo me procurou. Ele era daqueles que sempre chegavam com um sorriso, mesmo quando a vida apertava. Dessa vez, porém, o sorriso estava meio torto, como se tivesse algo pesando. Irmão Jonas, você tem 1 minuto? Eu estava limpando o salão depois do culto da quinta, então parei a vassoura e sentei no banco de madeira lá dos fundos. Ele se sentou do meu lado, passou a mão no rosto como quem está cansado demais para esconder. É a casa, irmão. O banco está apertando. Se eu não pagar a prestação até semana que vem, eles tomam tudo. Eu conhecia a história do Paulo. Ele tinha perdido o emprego na serraria há uns 6 meses, e desde então vivia de bicos. A mulher, a Dona Rosa, costurava para fora, mas com 3 filhos pequenos, não dava para tudo. Eu mesmo já tinha levado uns trocados para eles algumas vezes, sem fazer alarde. E agora? Perguntei, embora já soubesse que não tinha resposta fácil. Ele baixou a voz como se tivesse vergonha. Eu pensei em uma coisa, mas não sei se é certo. Esperei. A Mega Sena tá acumulada. 6 milhões. Se eu ganhar, pago tudo e ainda sobra. Mas é tudo ou nada, irmão. Tudo que a gente tem de valor tá nessa casa. Se não der certo, não precisei que ele terminasse. Se não desse certo, eles ficariam na rua. E com esse calor, com essas crianças. Você já tem os números? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Ele tirou um papel amassado do bolso. Estava escrito a lápis, com a letra trêmula, asterisco 14, 23, 36, 45, 52, 59 asterisco. Sonhei com esses números 3 noites seguidas. Não é coincidência, irmão. É um sinal. Eu não acredito nessas coisas de sonho, mas também não ia desanimar o homem. O que eu podia dizer? Que Deus não falava por números de loteria. Que ele devia confiar só na oração. Às vezes a fé da gente é frágil demais para aguentar só palavras. Quanto custa a aposta? R$ 50. Mas não é só isso. Preciso de mais 300 para segurar o banco até sábado. Se não ganhar, pelo menos compro tempo. 350. Eu tinha guardado uns 400 para consertar o carro, que estava fazendo um barulho estranho no motor. Mas carro a gente anda a pé se precisar. Casa é diferente. Pode deixar, falei, tirando a carteira do bolso. Mas promete uma coisa, se não der certo, você vem aqui antes de fazer qualquer besteira. A gente acha um jeito. Ele segurou as notas como se fossem papel de seda prestes a rasgar. Deus vai abençoar você por isso, irmão. Não respondi. Não era por abençoar que eu tinha dado dinheiro. Era porque não conseguia ver o Paulo e a família na rua. Às vezes a gente faz as coisas só porque não aguenta ver o outro sofrer. Na quarta-feira, o Paulo apareceu no culto com um brilho nos olhos que não era normal. Eu estava ajudando a distribuir os hinos quando ele me puxou pelo braço. Irmão Jonas, hoje é o dia. O sorteio é às 20 horas. Eu só balancei a cabeça. Não ia dizer para ele não ter esperança, mas também não ia alimentar algo que podia virar desespero. Reze por mim, pediu. Sempre rezou, respondi. E era verdade. Mesmo sem entender muito dessas coisas de milagre, eu pedi a Deus que olhasse por aquele homem. Não necessariamente que ele ganhasse na loteria, até porque se Deus fizesse isso, por que não fazia com todo mundo que estava sofrendo? Mas que desse um jeito. Às vezes o jeito não é o que a gente espera. Cheguei em casa com o cheiro de cera de vela ainda grudado nas roupas. A igreja ficava a 10 quadras dali, mas eu sempre demorava mais do que deveria, parando para conversar com um ou outro, ouvindo histórias que não levavam a lugar nenhum, mas que as pessoas precisavam contar. A porta rangeu quando empurrei, e o barulho me fez lembrar que precisava passar óleo nas dobradiças. Novamente. Dentro, o silêncio era grosso.
Minha mãe estava na cozinha, debruçada sobre a mesa, as mãos apoiadas na madeira gasto, os dedos entrelaçados como se estivessem rezando. Não precisava perguntar para saber que ela tinha passado a tarde inteira assim, esperando eu chegar. O rádio estava ligado baixo, um noticiário falando de mais um incêndio na periferia, vozes sérias que não diziam nada de novo. Chegou, ela disse, sem virar o rosto. O jantar está no fogão. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Tirar os sapatos foi um alívio. Os pés doíam, sempre doíam. Coloquei a bolsa de pano em cima do balcão e servi um prato de feijão com arroz e um pedaço de frango que parecia ter sido esticado para render. Minha mãe cozinhava assim quando a despensa estava vazia, com a habilidade de quem sabe que a fome não é só do corpo. O irmão Lázaro veio hoje, comentei, sentando à mesa. Ela finalmente virou a cabeça, os olhos cansados mas atentos. O que ele queria? O mesmo de sempre. Acha que hoje é a noite que vai mudar a vida dele. Minha mãe suspirou, pegou o copo d'água e tomou um gole lento. Todo mês é a mesma coisa. E todo mês ele volta mais magro, mais olheiras. Rezar não engorda, falei, tentando fazer graça. Ela não riu. Nunca ria dessas coisas. Você acha que Deus ouve a gente, Jonas? A pergunta me pegou de surpresa. Não era algo que ela costumava perguntar, não assim, direto. Normalmente a fé da minha mãe era silenciosa, como o jeito dela de passar a mão na minha cabeça quando eu era criança, sem precisar dizer nada. Acho que ouve, respondi, depois de um tempo. Não sei se responde do jeito que a gente quer. Ela sentiu, como se já soubesse a resposta, como se só quisesse me ouvir dizer em voz alta. E você? Perguntei. Ainda acha que a gente vai sair dessa? Minha mãe olhou para as próprias mãos, as veias grossas, a pele marcada pelo tempo e pelo trabalho. Depois para a janela, onde a luz do poste tremeluzia fraca. Acho que a gente já saiu. Ela disse. Só não foi para onde a gente pensava. Ficamos em silêncio. O rádio continuou falando de coisas ruins, mas nenhuma delas era nova. Eu terminei de comer, lavei o prato, sequei com o pano que estava pendurado no gancho. Minha mãe ficou onde estava, como se estivesse esperando mais alguma coisa, mas eu não tinha nada para dizer. Quando entrei no meu quarto, o colchão estava duro como sempre, o travesseiro achatado de um lado. Tirou a camisa, deixei cair no chão, me deitei de bruços. O ventilador de teto girava devagar, fazendo um barulho que quase dava para confundir com chuva. Fechei os olhos e tentei não pensar em nada, mas a imagem do irmão Lázaro veio igual, os olhos brilhando demais. As mãos trêmulas segurando o bilhete da loteria como se fosse uma relíquia. Às vezes a esperança era pior que a desilusão, porque a desilusão pelo menos a gente já conhecia. O relógio do corredor bateu 8 vezes. Eu ainda tinha 2 horas até o sorteio, mas sabia que não ia dormir. Levantei, peguei a Bíblia que ficava na cabeceira, folheei sem querer encontrar nada em especial. Os versos se misturavam, palavras que eu já tinha lido tantas vezes que perderam o sentido. Asterisco, bem-aventurados os pobres de espírito, asterisco. Bati a Bíblia fechada na cama. Não era pobre de espírito que eu queria ser, era pobre mesmo, e isso já bastava. Vesti uma camiseta limpa, calcei as chinelas e saí sem fazer barulho. Minha mãe ainda estava na cozinha, mas não perguntei para onde eu ia. Ela também não perguntou. Às vezes a gente sabia demais um do outro para precisar de palavras. A rua estava vazia, só o farol pisca-pisca no fim da ladeira e o cheiro de mato queimado vindo não sei de onde. Andei até a bodega do seu Nelo, onde sempre tinha umas cadeiras do lado de fora e homens jogando dominó sob a luz amarela. Eles me cumprimentaram com a cabeça quando passei, mas ninguém disse nada. Não era noite de conversa. O irmão L. Comprei um maço de cigarros e um isqueiro barato, aquele que queima o dedo se você demorar demais acendendo. Seu Nelo nem olhou para mim quando deixei as moedas em cima do balcão. Ele sabia que eu não ia roubar, mas também não ia me dar fiado. Era assim que as coisas funcionavam por aqui, confiança até onde a necessidade permitia. Sentei no meio-fio, as costas apoiadas no poste de luz. O primeiro trago ardida na garganta, mas engoli a tosse. Não queria chamar atenção. Do outro lado da rua, a casa da Dona Marisa estava com a luz da varanda acesa, mas a porta fechada. Ela devia estar assistindo novela, como sempre. Às vezes, quando passava por lá à noite, ouvia o som abafado da TV e o cheiro de café fresco. Nunca me convidou para entrar. Um carro passou devagar, os faróis cortando a escuridão por um segundo. Não era daqui. Os carros daqui todo mundo conhecia pelo barulho do motor ou pela cor descascada. Esse era mudo, como se estivesse deslizando. Fiquei olhando até ele dobrar a esquina e sumir.
O irmão Lúcio apareceu no portão da igreja, as mãos nos bolsos da calça social que já estava puída nos joelhos. Ele sempre usava a mesma roupa, como se fosse um uniforme. Não sorriu quando me viu, só acenou com a cabeça, igual aos homens do dominó. Tá tarde, ele disse, sentando ao meu lado. Tô sabendo. Ele pegou o maço de cigarros da minha mão sem pedir, acendeu um com o meu isqueiro. Ficamos um tempo em silêncio, só o barulho do grilo no mato atrás da bodega e o rangido da cadeira de balanço do seu Nelo. Sua mãe tá preocupada, ele falou soltarando a fumaça devagar. Ela sempre tá. Dessa vez é diferente. Não respondi. Sabia que era. Desde que o meu pai tinha ido embora, ela olhava para mim como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Não por medo de mim, mas por medo asterisco por asterisco mim. Como se eu fosse feito de algum material frágil que podia rachar a qualquer hora. O pastor falou que você não vai mais nos cultos, o irmão Lúcio continuou. Não tô com saco para ouvir falar de milagre. Ele riu baixo, quase um grunhido. Também não. Mas às vezes a gente precisa de alguma coisa para segurar. Olhei para as minhas mãos. Estavam sujas de terra de quando eu tinha ajudado a arrumar o telhado furado da nossa casa no dia anterior. Não adiantava lavar, no dia seguinte já estariam sujas de novo. O que você quer que eu segure, irmão? Ele não respondeu logo. Ficou olhando para a rua, como se estivesse esperando alguma coisa. Ontem o menino do Zé foi preso, ele disse de repente. Senti o cigarro queimar entre os meus dedos. Menino do Zé era 2 anos mais velho que eu, morava 3 casas acima da minha. A última vez que o tinha visto estava sentando na calçada, contando dinheiro sujo de tinta de caneta. Por quê? Roubou um carro. Não foi sozinho. Não perguntei com quem. Não precisava. E daí? O irmão Lúcio virou o corpo todo para mim, como se fosse me agarrar pelos ombros. Daí que você não é burro, moleque. Sabe muito bem onde isso vai parar. Não tô roubando o carro. Ainda. Fiquei quieto. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de esgoto que vinha do córrego atrás das casas. Era um cheiro que a gente se acostumava, mas nunca deixava de notar. Sua mãe não aguenta mais uma merda, não, ele falou mais baixo. Nem você. Não tô pedindo ajuda. Não tô oferecendo. Tô falando pra você não ser idiota. Joguei o cigarro no chão, esmaguei com a chinela. A brasa ainda queimou um pouco, vermelha no asfalto escuro. O que você quer que eu faça, irmão? Reze? Quero que você não seja mais um. Ficamos calados de novo. Dessa vez, o silêncio doía. Amanhã tem um serviço no galpão da igreja. Ele disse finalmente. Pintura. Pago. Não quero esmola. Não é esmola. É trabalho. E você precisa. Não respondi. Mas ambos sabíamos que eu ia estar lá. O irmão Lúcio se levantou, bateu a terra da calça. Vem amanhã cedo. 6 horas. Tá. Ele começou a andar, depois parou. E Lucas? O quê? Não conta pra ninguém que eu fumei. O pastor me mata. Não sorri. Mas quando ele dobrou a esquina, soltei o ar que estava prendendo. Fiquei mais um pouco no meio-fio, olhando para o nada. A noite estava quente, grudenta. Quando me levantei, asper. Fiquei mais um pouco no meio-fio, olhando para o nada. A noite estava quente, grudenta. Quando me levantei, as pernas tremiam como se tivessem esquecido como segurar meu peso. Andei devagar até o barracão onde eu dormia, um canto de lona furada que o vento balançava como se quisesse me empurrar para fora. Dentro, o cheiro de mofo e plástico queimado me recebeu. Joguei a mochila no chão e me sentei no colchão fino, que mais parecia uma esponja velha do que qualquer coisa que pudesse dar descanso. Tirei o boné, passei a mão no cabelo sujo de poeira. O irmão Lúcio tinha razão, eu precisava do dinheiro. Não era só pela comida, embora a fome já estivesse roendo as bordas da minha paciência. Mas porque se eu não arrumasse algo logo, ia ter que voltar para a rua de vez. E dessa vez, sem nem a ilusão de que alguém ia me dar uma chance. Deitei, mas não fechei os olhos. O barulho dos carros na estrada, os grilos, o vento batendo na lona, tudo parecia alto demais. Pensei no serviço de amanhã, em como ia ser ficar de frente para a parede da igreja, passando tinta enquanto os fiéis entravam e saíam como se eu fosse invisível. Já tinha feito isso antes, em outros lugares. Sabia como era, sorrisos forçados, olhares de canto, aquele silêncio constrangido quando alguém percebia que você existia. Mas o dinheiro era dinheiro. Acendi o isqueiro, segurei a chama perto do rosto só para sentir o calor. Não tinha mais cigarro, só a ponta queimada do último, que eu tinha guardado sem saber por quê. Joguei fora. O fogo se apagou com um chiado fraco, como se também estivesse cansado. De manhã, acordei antes do despertador. O corpo doía, a cabeça latejava.
Lavei o rosto na torneira do pátio, a água saindo em jatos irregulares, fria demais. Vesti a mesma camisa de ontem, passei a mão no rosto para tirar o sono. Não tinha café, então mastiguei um pedaço de pão duro que encontrei no fundo da mochila, lavando com água direto da torneira. Cheguei na igreja às 5h50. O irmão Lúcio já estava lá, encostado no muro, de braços cruzados. Não falou nada quando me viu, só acenou com a cabeça para um balde de tinta e um rolo que estavam no chão. Tá tudo aí. Começa pela parede dos fundos. Peguei as coisas e comecei a passar a tinta, sem pressa, mas sem parar. O sol ainda não tinha esquentado, e o ar cheirava a terra molhada. De vez em quando, alguém passava por perto, uma mulher com cesta de roupa, um homem apressado, mas ninguém olhava direito. Era como se eu fosse parte da parede. Por volta das 8, o irmão Lúcio apareceu com um copo de café e um pão com manteiga. Toma. Não tô com fome. Toma igual. Peguei. O café estava doce demais, o pão mole, mas engoli tudo sem reclamar. Ele ficou me observando um tempo, como se estivesse esperando alguma coisa. O pastor quer falar com você depois, disse finalmente. Sobre o quê? Não sei, mas não vai ser nada bom. A tinta pingou no meu tênis. Não me importei. Fiquei olhando o ponto preto se espalhar no tecido gasto, como se aquilo fosse mais interessante que o peso no meu peito. O irmão Lúcio já tinha ido embora, deixando o copo vazio na beira da mesa de madeira torta. O barulho dos passos dele se misturou com o das crianças correndo no pátio, gritos agudos que pareciam vir de outro mundo. Levantei devagar, passei a mão no rosto. A tinta tinha secado, grudando um pouco na pele. Lavei as mãos na pia do fundo, onde a água saía fraca e fria. Quando voltei, o pastor estava encostado no batente da porta, de braços cruzados. Não sorriu. Precisamos conversar, rapaz. Tô ouvindo. Ele entrou sem ser convidado, sentou na cadeira que rangeu. Tirou um papel dobrado do bolso da camisa e colocou em cima da mesa. Não precisei abrir para saber o que era. Você sabe que não pode ficar aqui depois disso. Fiquei quieto. O vento mexeu as folhas da árvore do lado de fora, fazendo sombra dançar no chão. Tem um ônibus às 3 para a capital. Eu dou o dinheiro. E se eu não quiser ir? Ele suspirou, coçou a barba grisalha. Então arruma suas coisas e some antes do anoitecer. Não vou discutir.